No programa de hoje, nós vamos falar sobre os códigos secretos que dificultam e até impedem que as pessoas vivam as vidas que elas merecem. Com vocês, um Papo de Terapeuta. Bem-vindos a mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. No próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre este assunto extremamente importante e relevante nas vidas de todos, nós temos como convidado Fernando Becker. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e, por favor, vou pedir para você se apresentar. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Marco, por me permitir estar aqui, podendo contribuir de uma maneira positiva na vida das pessoas que estão nos assistindo aqui. Meu nome é Fernando Becker, já atuo há mais de 25 anos com desenvolvimento pessoal, com especialidade na área comercial, na área de desenvolvimento pessoal para alta performance empresarial também. Enfim, o que realmente faz meu coração cantar é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver os seus potenciais e a descobrir os códigos secretos que acabam bloqueando a pessoa de viver a vida que ela merece. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Com certeza. Mas para falarmos sobre os códigos secretos, o que são esses códigos? Começamos bem, né? Porque pela base. Né? Então vamos lá. O que é o código secreto? Né? É algo que é invisível. Então a pessoa ela carrega determinadas informações ao longo da vida inteira que são carregadas desde a infância, onde ela recebe lá determinados tipos de estímulos, determinados tipos de correções, determinados tipos de vedações. Né? Ela é vetada de fazer algo na sua vida, naquele momento infantil, ali entre os 2 e os 7, 8, 9 anos de idade. E ela começa a entender a vida de um certo modo. Né? Então, aquilo que o pai falou, aquilo que a mãe falou, aquilo que o padre falou, aquilo que o pastor falou, aquilo que o professor falou, às vezes pode impactar a vida inteira de uma pessoa se ela não descobre que esse se tornou um código que está trabalhando no inconsciente dela para fazer com que ela não use o seu potencial, não consiga se desenvolver. E eu vejo isso todo dia, em empresas, em atendimentos individuais, em lugares que eu frequento, eu vejo as pessoas apresentando esses códigos. E ao longo do programa aqui a gente pode falar sobre 3 deles. Vamos começar dando 1 ou 2 exemplos? Pode ser. Vamos lá. O que é um código, por exemplo? O código do loop da escassez. O que acontece? A pessoa, ela até consegue muitas vezes um bom emprego, ela até consegue muitas vezes ser empreendedor, empresário, ser vendedor, conseguir um determinado resultado. Só que, inconscientemente, por causa desse código, que está lá no subconsciente dela, no inconsciente dela, ela não sabe que ele existe, ela dá um jeito de ficar sem dinheiro. Autossabotagem. Dá um jeito de conseguir perder o emprego. Dá um jeito de sair da rota da vida que estava sendo projetada para ela e que, se ela não tivesse esse código, ela estaria indo para aquele caminho. E aí, quando, por exemplo, a pessoa descobre esse código, descobre que aquilo está acontecendo, ela precisa, primeiro, aceitar. Ela tem que aceitar que ela tem aquele código que está acontecendo no inconsciente dela. Aí ela sabe que tem o código. Depois disso, ela vai ter que acolher o código. Porque o código é um arquétipo. É um arquétipo. Vou falar de arquétipo. Já estamos aprofundando. Vou ter que falar de arquétipo, né? Porque vamos lá, porque o código é um arquétipo. Sim. Que é um arquétipo que entra no subconsciente dela, chamado de arquétipo do órfão. E aí imagina só que ela vai descobrir que existe aquele arquétipo que faz com que ela não consiga prosperar, não consiga dar continuidade àquilo que ela faz, sempre buscando a escassez no final, que ela vira e mexe está na escassez, vira e mexe está sem dinheiro, vira e mexe está sem emprego, vira e mexe está sem relacionamento, ela sempre vai perdendo as coisas porque ela tem esse looping, o looping do órfão. O órfão é aquele que, se você, por exemplo, dá alguma coisa para ele, ele só usufrui daquilo naquele momento e ele não pensa no depois. Esse é um dos pontos desse código. Então, ou seja, ele está sempre em escassez, ele está sempre com falta, ele nunca guarda, ele sempre come tudo que pode. É só parar para pensar numa... Claro, colocar um exemplo aqui bem clássico, né?
tá na sinaleira, né, no sinal, aí bate no teu vidro um menininho ali, uma menininha, e aí pergunta assim, tio, tem pão? Tem um pão aí? Tá? Aí você pega e dá um pão para ele. Tem até um pão bonito, um pão, tem um pão novinho ali, né? E entrega o pão para ele. Ele olha para o pão e fala assim, não tem nenhum doce de leite para passar no pão? É só assim, o pão, e sai. Nem agradece. Né? Então, esse é o arquétipo do órfão, que está dentro da pessoa e que nunca tá bom as coisas para ela, e quando ela pega aquele pão, ele come tudo e esquece do dia posterior. E isso faz com que essa pessoa viva a vida inteira procurando uma forma de ter mais escassez, ao invés de procurar prosperidade. Então ela tem que acolher esse órfão. Ela não pode simplesmente enxotar ele. Porque imagina só, se abre a sinaleira, ali na sinaleira, abre o vidro e fala, sai daqui. O que acontece? Fica totalmente revoltado. Tem um risco de receber uma pedrada, né? Sim. Arranhar o carro. É a mesma coisa dentro da gente. É igual. Sim. Se eu chego e já eu não quero mais esse órfão dentro de mim. Criou um problema. Ele vai ter que saber tratar isso aí. Então tem que acolher, tem que entender que existe. E isso ocorre muito, por exemplo, eu atendo pessoas do mercado financeiro que operam na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, a pessoa quando ela perde na Bolsa de Valores, né, ela tem... É muito comum, faz parte do dia a dia. Total. A pessoa vai ali, fez uma operação, Todo perdeu. dia. Sabe o que acontece? Quando ela erra aquela operação, quando acontece a perda, ela ativa um neurotransmissor, um hormônio chamado cortisol. Tá? O cortisol carrega o arquétipo do órfão. Porque a pessoa, primeiro ela reclama, e depois ela fica com um senso de ou vingança, que é a recuperação a qualquer custo daquilo, e aí ela perde tudo. Só que como assume o arquétipo do órfão, ela não tem família. Pensa comigo. Então existe um pai de família na frente do computador, fazendo a digitação ali, fazendo uma operação, apertando o botão para comprar e vender ali na hora, na Bolsa de Valores. E aí ele perde, ativa o arquétipo assume a personalidade dele, depois eu não tenho que explicar o que é arquétipo nesse contexto. Sim. E essa pessoa, então, ele deixa de se preocupar com a família. Ele deixa de se preocupar com o dinheiro que ele tem na conta. Ele não quer mais saber, ele só se preocupa com aquele exato instante em que ele tem que recuperar aquele dinheiro. Porque ele está com cortisol, que deixa ele ácido, deixa ele sem ouvir as pessoas, faz com que ele feche a visão dele para o que está acontecendo e até para o dinheiro que ele tem, e ele vai lá e gasta tudo, opera tudo, perde tudo. Podemos, inclusive, transferir isto para pessoas, até mesmo assalariados, que estão apostando nas bets. Sem dúvida. Mesma coisa. Mesma coisa. É o mesmo, e eu vou te mostrar um código que eu descobri, que até estou transformando ela na teoria de Becker. Porque é o seguinte, eu relacionei os arquétipos, né, que são 12 arquétipos principais vindos de Jung, passando até Carol Pearson ali, e também os neurotransmissores que ativam os arquétipos. Então, por exemplo, vamos lá. Com os neurotransmissores a gente consegue identificar as emoções que vão desencadear. Perfeito. E aí as situações, e a pessoa começa a se proteger e a se policiar. Mas que se ela conseguir identificar, e aí que é o ponto principal. Precisa primeiro saber. Quer ver o movimento todo que acontece agora? Vamos falar de bets, vamos falar de day trade, vamos falar de vender, vamos falar de abrir uma empresa. Tá? Então quer ver? Olha só o primeiro movimento. Eu vou ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Tá? Arquétipo do inocente. Quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro como? Do jeito mais fácil possível. Inocente. O máximo de dinheiro da forma mais fácil possível. Legal. Até aí tá tudo bem. O que acontece com essa pessoa? Ela precisa, então, procurar o meio. Então, ela vai procurar, por exemplo, uma aposta, vai procurar um outro mercado, alguma coisa que faça com que ela consiga ganhar dinheiro mais rápido. Alguns anúncios milagrosos de rede social. Porque ela está no inocente, então ela faz o quê? Clica naquilo ali. A partir do momento que ela fez isso, clicou, ela, naquele instante, ativou a dopamina. Quando ativa a dopamina, vem o arquétipo do explorador. Então, o explorador vai o quê? Explorar as possibilidades. Então, ela vai em busca da oportunidade melhor para ela. E vamos dizer que ela encontrou ou uma Bets, ou um mercado, qualquer coisa que possa fazer ela ganhar mais dinheiro. Qualquer negócio. Abrir uma empresa, tudo certo. Consegui abrir minha empresa. Encontrar a oportunidade diferente de estudar e fazer a melhor opção. Primeiro, encontrar oportunidade. É o primeiro passo, né? Porque quando a gente tem uma decisão, primeiro a gente tem que buscar os meios. Então, tu ativa através da dopamina, dessa vontade de ganhar dinheiro, o arquétipo do explorador, que vai explorar, que vai buscar, e tá tudo bem, é positivo. Sim. Seja o que for. Mas vamos dizer que ela vai lá e
vai na Bets ou vai no mercado financeiro lá para operar na bolsa. Tudo certo. Chegou até ali, ela encontrou. Quando ela encontra, a primeira coisa que ela faz é ativar um outro neurotransmissor. Porque quando tu encontra, tu fica o quê? Feliz. Sim. Quando fica feliz, serotonina. Então, tu vai lá, quero ganhar dinheiro, eu tô inocente. Eu vou lá, ativo a dopamina, explorador. Encontrei serotonina, tô feliz. Parece que já acabou tudo aí. Parece que ela não precisa ganhar o dinheiro em si. Pegou? Aí é que tá o ponto. Ela já, naquele momento, ela já tá feliz por aquilo, então ela já começa a parar. Por isso que a maioria das pessoas não termina o que começa, porque ela não sai do loop do explorador. Ela fica sempre explorando, encontra, fica feliz e fica triste em fazer. Aí vem o segundo ponto. Eu tenho que aprender agora a operar na bolsa, eu tenho que aprender a fazer a bets, eu tenho que aprender a gerir uma empresa. Aí eu preciso ativar outro arquétipo. O arquétipo do sábio. Porque o sábio é o único arquétipo que aprende. Então você vai ter que, naquele momento que você tem que aprender, você ativa o arquétipo do sábio, então você passa por uma jornada de conhecimento. Quer seja em cursos do mercado financeiro, quer seja em cursos para aprender a operar nas bolsas, na Bets, ou para gerir um negócio, vai lá fazer um curso no Sebrae, seja lá o que ela for fazer, ela passou por esse processo de aprendizado. Terminou o processo de aprendizado, o que aconteceu com ela? Ela ativa um outro neurotransmissor chamado endorfina, porque é o alívio. Eu já consegui aprender. Então, eu tinha o inocente, que teve a vontade de ganhar dinheiro, ativei o explorador através da dopamina, então ele está lá em busca, aquela vontade de encontrar, encontrou, fica feliz. Baixou completamente a energia. Agora eu vou ter que estudar. Eu ativo o sábio. Aí o sábio vai lá, aprende e tudo mais. Terminou de estudar, ativou a endorfina, que é o alívio. Então essa pessoa ela não está preparada para começar a trabalhar, começar a operar, começar a fazer o que tem que fazer. Essa pessoa, na verdade, ela já fez um ciclo completo. Só que aí ela vai ter que ir para a realidade, que é trabalhar, que é ir para operar na Bolsa de Valores, que é fazer a aposta, seja o que for. Enfrentar os fracassos. E enfrentar o dia, enfrentar o início. A vida mesmo. A vida. Ela ativa o neurotransmissor do quê? A adrenalina. Então ela entra em luta ou fuga naquele momento, que é abrir meu negócio, eu tenho que vender, estou nervoso. Vou operar na Bolsa de Valores, vou ter que botar aqui um valor na operadora e vou ter que apertar aqui. Vou apostar, seja o que for, ela vai ter que botar dinheiro. Botou dinheiro e vai precisar usar a habilidade. Quando usa a habilidade, é a adrenalina até que consiga fazer. Ponto 1. Olha, agora, quem está assistindo aqui vai se identificar 100% em relação a isso, porque esse é um estudo que já está sendo feito há bastante tempo. Por isso que a gente está chamando de teoria de Becker, porque a gente está formalizando tudo isso. Sim. Então a pessoa vai lá com essa adrenalina e ela ganha. Vamos dizer que ela ganha? Vamos dizer que ela conseguiu operar na Bolsa de Valores e saiu positivo naquele momento. A adrenalina, depois vem o quê? Endorfina. Porque a adrenalina te deixa ansioso, te deixa pronto para a batalha. Aquela empolgação. Aquela coisa de fato. Mas é uma coisa que te gera luta ou fuga, que te gera... Sim. É uma atenção, é uma tensão. Não é uma vontade, assim como a dopamina, que te deixa feliz para fazer aquilo. Não. Ali tu fica nervoso, a pessoa fica nervosa. É por tudo ou nada. É por tudo ou nada. Eu tô com medo aqui. Ela fica com medo dentro dela. Só que aí ela conseguiu ganhar. Olha só o que acontece agora. Agora vem a grande coisa. Quando ela ganha, ela não ativa a serotonina ali. Ela ativa o alívio da adrenalina, que é a endorfina. Endorfina é suficiente para a pessoa? Claro que não. Endorfina é só o alívio. O que ela busca quando ela está na frente do computador, operando na Bolsa de Valores, quando ela vai fazer uma aposta, quando ela está querendo aumentar a empresa dela ou vender mais? Ela quer felicidade. Então ela ganhou aquele pouquinho ali, aquele início, ou até não importa se é pouco ou muito, não é suficiente. Ela faz o quê? Aposta mais. Ou opera mais fora da estratégia. Se for no caso do mercado financeiro, ela entra na empolgação. Ela entra numa necessidade de ter felicidade. Tá. Porque aquele neurotransmissor que trouxe para ela o alívio não é suficiente para te fazer valer todo o teu esforço. Tu precisa sair dali feliz. E se tu não sai dali feliz, tu acaba saindo mesmo com ganho frustrado, só que a pessoa não tem essa consciência. Então é uma das coisas que eu ensino nos cursos, por exemplo. A pessoa saber romper essa barreira. A gente pode falar logo sobre isso. Então a pessoa vai ali, aí ela vai, obviamente, vai o quê? Perder. E aí que está 99,9% da frustração das pessoas que querem apostar, das pessoas que querem operar no mercado financeiro, por exemplo. Porque ela vai até ali, ela errou, porque vai errar, não tem como, senão ela vai ser um fenômeno ali, e isso pode acontecer, ou 1%, meio por cento. 0,0001% de chance. Aí ela foi lá e perdeu. Quando ela perdeu, ativou o quê? Cortisol.
Cortisol, arquétipo do órfão. Vou recuperar essa perda para compensar o que eu tinha ganho. E vai, perde tudo. Ou ainda, até parei, perdi. No outro dia, eu vou ter que operar de novo na bolsa. O que eu vou fazer? Já entro com medo, que eu já perdi. Já sento na frente do computador, começa a tremer a perna. Já não consegue mais ser um prazer aquilo. O próprio raciocínio já não está de acordo. Não está de acordo. Então, por isso que a gente, quando trabalha, por exemplo, ajudando as pessoas no mercado financeiro, Sim. é porque a técnica, vamos dizer, que é muito importante, e com certeza é, como em qualquer negócio. Mas a mentalidade é o grande diferencial. Se a pessoa trabalha a mentalidade, trabalha essa psicologia de conhecimento, de autoconhecimento, ela consegue saber o momento certo de parar, o momento certo de fazer e qual o sentimento que ela está procurando. E eu sempre digo, não tem serotonina em aposta e nem tem serotonina em mercado financeiro. Não tem. Não existe. Não. Mesmo que a pessoa ganha, não vai ter. Não vai ter. Ou ela tem que ter um autoconhecimento para parar ali e sair para comemorar. Aí tu pegou tudo. A tua pauta, ok? É isso aí. Ou É isso aí. Tu acabou, me arrepiei até, porque é exatamente isso aí. É assim, ó, ela tem que ter um autoconhecimento, porque a felicidade, me arrepiei de novo, é quando fecha o computador. Ali tá a felicidade, porque ali ela saiu com a realidade. Enquanto ela tá com a tela aberta, ela tá fora da realidade. Aquilo ali não vai terminar enquanto não tirar o dinheiro dela. que, aliás, não falando em bolsa, cripto, mas em bets, é esse o intuito. Sempre É deixar a pessoa presa ali. E a pessoa que quer, por exemplo, usufruir desse benefício que tem aí à disposição, quer fazer isso, tem que saber fazer. Sim. Saber fazer, tem que trabalhar primeiro o autoconhecimento além da técnica, porque senão não vai conseguir. Então, provavelmente as pessoas que estão assistindo, que já fizeram, digita aqui embaixo. Se você já perdeu dinheiro, por exemplo, em apostas ou no mercado financeiro, ou se fez sentido para você o que a gente acabou de trazer, porque assim você já começa a desenvolver o autoconhecimento da autopercepção sobre o que aconteceu naquele momento em que você não conseguiu o que você queria. Porque ali começa já a pessoa ter um lapso de consciência. E se a gente extrapolar um pouquinho e entrar no vício? Uhum. Porque ali é uma rodinha de hamster. Exatamente. É assim, ó, o vício, tá? Ele começa com hábito. Todo vício antes é um hábito. Hábito é uma forma de você treinar o cérebro. Então, o vício, ele é cerebral. Você pode usar para seu favor ou para sua ruína, né? É que aí, boa, porque o hábito ele pode ser positivo ou negativo. Sim. Tá? Mas tudo é hábito. E o cérebro, ele quer economizar energia, né? Então ele faz o quê? Ele faz sinapses rápidas, o mais rápido possível de tudo, para que você consiga entrar naquela linha e manter-se por ali e não precisar, né, pensar novamente para fazer outra atividade, porque Sim. ele vai sempre estar economizando energia. Então, você fez uma vez, ele tende a repetir aquilo ali. Vai se tornando natural e, infelizmente, vai viciando nesse contexto. Ok, mas como é que eu saio disso, né? Que eu acredito que é o ponto-chave. Exatamente. A pessoa, primeiro, ela tem que ter uma racionalidade. Essa racionalidade é identificar que, quando a pessoa é viciada, por exemplo, ela está com o arquétipo do órfão. Ela tem que sair do arquétipo do órfão. Só que tu não sai do arquétipo do órfão para outro arquétipo. Tu tem que evoluir esse arquétipo. Por isso que tu tem que acolher, como eu falei lá no começo. Tu tem que acolher e saber que aquilo existe, saber que tá tudo bem, eu sabia que isso ia acontecer, né? Tá tudo certo, eu entrei nessa situação, não consigo sair, mas eu tô raciocinando agora que eu tô com essa situação. Eu não tô mais aqui inconsciente. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Exato. É possível, faz parte do ser humano. Mas pode acontecer. Tá? Pode acontecer com qualquer um. Qualquer um. Só que essa é uma informação extremamente importante para poder ajudar as pessoas. Exatamente. Então, a pessoa que está no vício e ela tem a consciência de estar no vício, ela primeiro tem que acolher o órfão. Porque é o órfão que Mas faz a isso. consciência, e eu acho que é muito difícil da pessoa perceber. Primeiro ponto é esse, porque senão não tem o que fazer. Porque você tem que primeiro entender que aquilo está te prejudicando. Então, tu tem que ter um pouco de racionalidade para olhar para a tua vida e ver Sim. o quanto isso aqui está ocupando um lugar que eu deveria estar fazendo outra coisa. Está me ajudando ou está me prejudicando? Exato. Está me prejudicando muito, mas eu tenho um sonho que lá na frente, mas peraí, vamos dar um passinho atrás e tentar olhar Perfeito. de longe. Exato. Então, a pessoa ela tem que olhar para isso, ela sentir a necessidade de mudar, tomar a decisão, acolher o seu órfão primeiro e evoluir esse órfão para pessoa comum. Porque a evolução do órfão é pessoa comum. Como é que se evolui para pessoa comum? Primeiro, sabendo que o órfão ele tem necessidade, né, de te deixar naquela situação, de te manter o vício. Porque ele está te protegendo, supostamente, de uma outra coisa que você
não conhece. Então ele te protege do desconhecido, que é sair daquilo ali agora. O desconhecido é não ter o vício mais. O conhecido é ter aquilo. Repetir. É a necessidade do cérebro de manter aquela rotina, manter sempre a mesma, Isso, mesmo profissional, comportamento. Exatamente. Não importa a consequência. Não importa. Manter o que está acontecendo. E é inconsciente. Sim. Então a pessoa identificou isso. O que ela vai ter que fazer? Procurar a pessoa comum, que, dentro do arquétipo do Orfe, que é o pertencimento. Então primeiro tu vai ter que entender assim, ó, eu preciso sair daqui e pertencer a outro lugar. Mas eu tenho que entrar com a linha do pensamento de pertencimento. Porque o órfão é isolamento. O pessoa comum, que é a evolução do órfão, é pertencimento. Então, quando tu começa, eu estou nesse vício, então eu estou me afastando aqui, eu estou indo para esse caminho, vai se isolando. Agora, então eu quero sair daqui e pertencer ao grupo das pessoas que estão fazendo tal coisa que é mais saudável, que é melhor, que está saindo do vício. Então eu começo a me colocar na posição ou na direção de sair daquilo que é individual e entrar em algo coletivo positivo. Então eu evoluo aquela possibilidade daquele órfão. Sim. Depois disso que eu tenho essa vontade, então que seja, eu vou participar de um curso, eu vou ir em um determinado local, vou fazer uma terapia, porque aí tu já está te relacionando. Legal. Eu estou me relacionando, eu estou evoluindo. Quando eu estou evoluindo, eu posso ativar o arquétipo do guerreiro, que seria, depois do pessoa comum, aí tu pode ativar o guerreiro, que seria o terceiro arquétipo. Então ele vai vir e vai fazer um plano para você sair disso. Ele vai te ajudar a entender o que tem que ser feito. E aí você vai poder, né, junto com esse arquétipo, porque o que é um arquétipo? Né? O arquétipo ele é uma força psicológica que assume a identidade da pessoa quando ela está inconsciente, que é ativada por neurotransmissor, por ambiente, por pensamento, por várias coisas. Então, quando ela tem essa consciência, ela começa a buscar os meios de usar o arquétipo e não de ser usado por ele, porque ele vai vir igual. Por exemplo, para eu estar falando o que eu estou falando aqui, eu tenho que ter comigo agora o arquétipo do sábio. Porque o arquétipo do sábio é o que tem o repertório de conhecimento dos livros que eu já li, dos cursos que eu já fiz, dos atendimentos que eu já realizei. Sim. Então eu consigo, né, trabalhar o repertório. Se eu tivesse com outro arquétipo nesse momento aqui, eu não teria acesso a esse conhecimento. Nem eu mesmo que tenho. Que é o que acontece às vezes. Por mais conhecimento que tenha, a pessoa trava, congela. Isso acontece com muitas pessoas. Exatamente. Num encontro amoroso, numa entrevista de emprego, ou até mesmo numa conversa, a pessoa trava, congela. Perfeito. Numa exposição comum. Exatamente. Essa aqui, fazer uma selfie para a própria rede social, tem muita gente que não consegue, tem dificuldade, porque... A pessoa que não consegue se expor, por exemplo, ela está no arquétipo do órfão, porque o órfão é solitário. Sim. Se ele for para a pessoa comum, ele quer pertencer, então rapidamente ele pega o celular e já tira a foto. Instantaneamente. Com o próprio arquétipo que ele está, ele consegue evoluir, dar um passo para o lado e ele já consegue fazer a selfie. É muito rápido. Porque é uma questão só de consciência. Tu dá às vezes tu só tira ele da posição, só vem um pouquinho mais, passa aqui pro lado, que pega teu celular, levanta a mão aqui e faz. A pessoa inconscientemente já faz porque ela evoluiu, ela tá no órfão, eu já sei que ela tá no órfão, dá um passo pro lado, ela já sai daquela posição geográfica, Sim. psicográfica no caso ali, e ela sai psicogeográfica, aí ela sai pro lado e já consegue fazer porque ela saiu da energia daquele arquétipo. E o arquétipo ele vai estar sempre circulando porque ele é uma entidade psicológica que existe. Faz desde o parte início da nossa mente. Todos têm. Todo mundo vai ter. Eu vou ter o órfão também, todo mundo vai ter. Sim. Isso aí. Algumas pessoas mais fortes, um mais forte o outro. Ele sempre aparece, tá? Por exemplo, assim, vamos lá. A pessoa, ela tá bem no negócio. Aí ela vai para um próximo nível. Vai vir o arquétipo do órfão de novo. Vou te dar um exemplo do que pode acontecer comigo. Como é que o arquétipo do órfão entra na minha vida? Senão eu estaria aí com gigante, né? Porque todo mundo que tem esse conhecimento e consegue fazer, obviamente, supostamente conseguiria crescer, mas não é assim. Todo mundo tem o arquétipo do órfão. Então o arquétipo do órfão vem e eu não tenho tempo. Então ele faz eu ficar sem tempo. Ele ocupa a minha agenda inteira. Eu não tenho como fazer muitas exposições, eu não tenho como estar em determinados lugares. Por quê? Porque minha agenda é lotada. Aí cheguei num determinado nível. Tudo bem, a tua hora é tanto e tal. Isso me limita igual. Todo mundo, quando cresce, também vê o arquétipo do órfão de outro modo. Ele vem com tempo, ele vem com mobilidade, ele vem com uma questão de relacionamento. Ele sempre aparece. Então a gente tem que saber que tem que acolher ele, né, e direcionar a energia para o guerreiro, que é, então tá, eu tô com a agenda lotada, que é o que eu tô fazendo agora. Então a gente tá lá pensando, como que eu vou fazer agora? A gente vai se mudar de sede e tal, e tudo isso está sendo feito por quê? Porque eu tenho que superar essa situação atual, porque eu já caí várias vezes nesse loop. E aí é o segundo código que eu poderia abrir agora. Posso já? Por favor. O código do arquétipo do sobrevivente.
que é o sobrevivente, né? O sobrevivente é assim, ó, ele vive o dia a dia só, porque ele não consegue, por exemplo, nem pensar no futuro. Porque ele tem tantas coisas para fazer no dia a dia, que ele vive o dia a dia dele todo para sobreviver, para pagar conta, para entregar o serviço que ele já vendeu, para produzir aquilo que é necessário para ele sobreviver. Então ele acaba ocupando 100% do tempo dele apenas para sobreviver. Pensando de outro modo, ele pode estar procrastinando sem perceber, Vai estar. ficar dando murro em ponta de faca sem perceber, Porque ele só fica no loop da sobrevivência. Sim. Então não ele consegue se organizar para Não- produzir, não fica... sobrevive. Enche a cabeça. Sim. E é onde entra também essa questão do código invisível. Porque aí a pessoa está lá, até ela é produtiva, supostamente, assim, porque ela está ali, está no dia a dia, está trabalhando, tem agenda lotada e tudo mais. Só que ela só está fazendo aquilo, quando termina o dia, ela começa de novo, e ela não sente que está vivendo. Ela sente que está presa num loop mental. E é um código. Que tá Estressada, trabalha demais, Isso. não tem tempo, está sempre cansada Perfeito. e não consegue produzir. No fim, parece que é produtivo, mas é bem aquém daquilo que poderia. Esse é o código invisível que está na mente das pessoas, que é o código do arquétipo não do sabotador, que é o próximo, do sobrevivente. Tá. Né? E aí tem o outro, eu já quase revelei. aqui, Já né? já está quase É, denunciado aí. não, esse é o terceiro, né? É que, Marcão, tudo isso aí está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Se a gente vai, por exemplo, vamos lá, foi ali nas vendas, no departamento comercial Sim. daqui mesmo, né? Aí tem uma imagem ali na parede. Inconscientemente, aquela imagem, ela está atuante no inconsciente de cada uma das pessoas que está ali dentro. Sim, claro. Então, se tu tá, por exemplo, tu quer um departamento comercial, tu tem que ter determinadas imagens no departamento comercial que combinem com o que é um comercial. Imagens e cores. Imagens e cores. Melhor ainda, tá? Então, se tu tem imagens e cores, tu tem as mesas, né, organizadas de uma certa forma, cada um sentando em uma certa posição, muda completamente o jogo. E eu vou te contar Sim. uma história rápida de quando eu fui atender uma das maiores construtoras do Brasil, tá? Eu cheguei lá e eles tinham um grave problema que eu acabei identificando, eles não tinham tanta consciência, que era o seguinte: eles tinham, numa das unidades que eu fui, 60 corretores, né, que vendem a construtora, dentro da empresa, que sentam, por exemplo, aqui, tá? Vamos dizer assim. Estão sentados virados para cá. 60, 30 aqui, 30 atrás. Virado para cá. Aí os novos corretores que entram, sentam na frente daqueles corretores. Tá? Beleza. Se sentem vigiados. Vamos lá, olha o que acontece. Qual que é o problema principal? Os corretores começam, quando entram, ligam mais, né? Porque corretor é ligar, ô, tudo bom? Você gostaria de Sim. conhecer o nosso novo empreendimento e tal, essa coisa, né? Esse é o corretor. Então, o corretor, quando começa, liga mais. O corretor, depois de um certo tempo, liga menos. Beleza. Os novos entram e ficam na frente dos que já estão há mais tempo. O que acontece? Eles chegam cheios de vontade de ligar, cheios de vontade de fazer acontecer, ficam olhando ninguém ligando lá na frente, que já estava mais tempo na empresa, e param de ligar. E aí tu tá lá com 100 corretores dentro da tua empresa, gigante, né? E ninguém tá ligando. O que eu fiz? Botei todo mundo de costa, os novos. Virei. Só isso. Adivinha? O que eles faziam? Pegavam um corretor. Como essa empresa é a maior do Brasil, elas pegavam corretores que estavam performando nos outros lugares. Sim. E traziam para cá. E como é que eles viam isso? Há pessoas que ligam mais de 150 vezes por dia, pessoas que Métricas. fazem métricas de performance. Tá. Ou seja, eu quero uma pessoa que entre em contato. Aí essas pessoas vinham e paravam logo em seguida porque estavam em contato com quem não liga. Aí aquela energia, aquela imagem de a pessoa não fazendo, gera naquela pessoa a desistência inconsciente, porque ela não usa mais a sua capacidade de ir para o seu objetivo. Ela fica a média daquilo que ela está vendo. A gente virou, todo mundo que entrava ficava virado para lá, pronto. Continuaram vendendo. Aí os de trás começaram a ligar. E aí a empresa deu uns, acho que um dos meses deu 15 milhões de diferença, 15 milhões de reais. Nossa. Foi, né? Porque, para pensar, né? Claro, no montante. Tu tem lead infinito no negócio, porque o budget de marketing é muito grande. Claro. É lead infinito, tá? Pode ligar à vontade o dia inteiro sem parar que tem. E se tu não liga? Vai vender como? Tem uma métrica lá que era a cada 150 ligações uma visita. Cara, é uma questão de métrica. A cada 150 ligações uma visita, vai acontecer as visitas.
Não vende por quê? Porque não liga. Não liga. Então aí faz uma média de tantas pessoas ligando para dar uma visita, aí era uma visita aqui, uma visita lá, com 100 pessoas na sala, em uma das unidades. Quando virou essa cultura, virou tudo. A empresa foi para outro patamar. E isso acontece na sua empresa, acontece na vida de cada pessoa que não se dá conta, às vezes, que a imagem, a pessoa que está do lado, a maneira de fazer determinada coisa está te influenciando e tu acaba, né, de uma maneira totalmente inconsciente, agindo conforme aquela pessoa e esquece até do teu próprio projeto. Então isso é um outro código que está, né, no invisível atrás da pessoa. E aí a gente pode entrar no terceiro. O que tu acha? Então, eu acho que eu estou interessado. Então vamos lá. Fica à vontade para fazer pergunta aí Não, também, não, claro. Eu tô só falando aqui. Fernando, tá tão bom que Então vamos lá. tá uma delícia. Bora. Então, que bom. Então, assim, o terceiro código, esse aí pega pessoas que nem se dão conta do patamar que estão. É o sabotador da identidade. É um código neural que faz o seguinte, a pessoa até está crescendo. Ela vem crescendo mesmo. Isso aconteceu esses dias com um cliente meu. O cara estava lá falando para mim, mas eu tenho que vender agora, tenho que ligar. O cara aumentou 10 vezes desde que eu comecei a atender ele. 10 vezes. Quando eu falo 10 vezes, é 10x mesmo. Sim. Né? Cresceu faturamento X, 10 vezes mais. Beleza. E eu disse, tá, vamos lá, vamos dar uma volta. Eu saí para caminhar com ele. Né? A gente foi caminhar no local lá da empresa dele, só vamos caminhar um pouco. Ele estava indo até ele foi comigo até o carro para falar sobre isso. Né? Tá. Depois que eu terminei de atender, ele foi até o carro. Aí eu fui conversar com ele, saí, caminhei lá pelo local. Na volta eu fui dizendo, tá, vamos lá, agora me conta assim, ó. Tu tem ideia de quanto que tu já tem na tua conta? Eu falei pra ele assim, tem, tá. Tem ideia de como é que tu estava antes, como é que tá agora? Mais ou menos, não tinha parado muito a pensar nisso. Tu cresceu? Cresci. E o que fez tu crescer? Não, porque eu agi, porque eu fiz, porque não sei o que, uma capacidade. Então, tu tem uma identidade, né, de vencedor. O que está acontecendo contigo é que tu está sabotando a tua própria identidade com esse comportamento de suposta necessidade de fazer algo que nem era necessário. Porque eu disse assim, se a tua empresa não faturar nada esse mês que vem, e tu tiver que reestruturar alguma coisa, se tu tiver que sair para aprender alguma coisa que tu ainda não sabe, se tu quiser tirar só férias, a empresa vai quebrar? Não, nem perto. Então essa tua necessidade que tu tem aí, desesperada de vender, é uma coisa que não está fazendo muito sentido, não é mesmo? Então por esse caminho, por esse lado aí, até que faz sentido, sim. Aí ele se deu conta, ele disse, cara, isso daí é o sabotador da tua identidade. Por quê? A identidade que tu tá não é a que tu tá percebendo que tá. Tu tá numa posição que se tu quiser parar a tua empresa um pouco para reorganizar, para contratar mais gente e não vender nada durante um período, tu pode fazer isso. Uma reformulação que vai deixar mais produtivo, mais rentável. E nem era necessário. Eu só falei isso para ele entender que era para ele parar de pensar desse modo. Porque é um sabotador da identidade de vencedor que ele tem. Só que ele não assume essa personalidade. Mas ele está lá. Ele está no lugar. Ele está dirigindo o carro de quem vence, ele está morando no lugar de quem vence, ele tem a empresa de quem vence. Só que ele não se dá conta. E aí o que ele faz? Está sempre insatisfeito, está sempre perto de estar deprimido, não fica feliz com o que está fazendo, porque acha que é um impostor. Porque ele não assume a própria identidade dele, que é de vencedor. Quando ele assume a identidade de vencedor, ele sabe que vai vencer independentemente do que vai acontecendo. Se de alguma coisa sair do lugar, ele vai lá, ajusta. Por quê? Porque ele é um vencedor. E aí ele consegue aproveitar os próprios resultados. Exatamente. Senão não consegue aproveitar. Não. Então, isso é o sabotador, é um código invisível que está no inconsciente das pessoas, que ela, se não se dá conta disso, ela acaba vivendo uma vida, vamos dizer, não vazia, mas uma vida sem significado. Porque ela não se dá conta onde ela está, não se dá conta de que ela poderia estar usufruindo e desfrutando, e acaba se tornando um escravo do próprio negócio dela. E se tu não desativa esse código, ela por si só não se dá conta. Aí ela vai ter burnout, ela vai ter que fazer terapias longas, repetitivas, perda depressão, vai entrar em remédio, Sim. vai acontecer uma série de coisas aí. Então, não vai aproveitar aquilo que ela conquistou. E isso, Marcão, serve para quem trabalha com vendas, para quem tem uma empresa, para quem é um colaborador e quer ser promovido, porque uma coisa é certa, independentemente de quem esteja nos assistindo aqui, cada um de nós tem um projeto que vai nos levar na direção de usufruir dessa capacidade não só mental, mas também física, né? Essa capacidade física, esse modo que a gente foi trazido para esse mundo.
a nossa constituição física, ela faz parte do nosso projeto. Quando a gente não usufrui dessa capacidade, não cuida da própria saúde, Sim. não se organiza, né, para poder desfrutar da vida, Está abrindo mão da longevidade, da qualidade de vida hoje e principalmente na velhice. Perfeito. Ele não está se dando conta disso. Não. Então, se a pessoa começa a racionalizar isso, que ela tem um projeto, que ela tem que se preparar para quando chegar um momento mais à frente, ela tem que estar tão bem quanto ela está agora. Ela tem que manter isso, porque Sim. ela não consegue cumprir o projeto se faltar saúde. Mas, se ela não sabe que tem um projeto, ela não se preocupa com a saúde. Então, ela come qualquer coisa, ela dorme pouco, ou muito, porque dormir muito também é ruim. Também é. Ela não faz exercício, ela não estuda, ela não procura ler, ela não se dá conta, muitas vezes, que está sendo influenciada por terceiros. E tudo isso vai levando essa pessoa para o lado contrário do projeto da vida dela. E aí a pessoa vai ter fraqueza emocional. Porque ela vai saber toda hora que ela está fora do projeto dela. E ela não sabe isso conscientemente. Então ela só sabe que tem alguma coisa errada. Ela sofre sem saber que está sofrendo. Perfeito. E é essa a isso aí. realidade. É isso aí, cara. Ela sofre sem saber que está sofrendo, É. vai no psicólogo, fala com o cara e não adianta nada. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo. E nem ele. Então não vai dar para resolver isso aí se não ativar a própria identidade e se não Sim. descobrir qual é o código que está por trás disso. Aí, sabe, eu acabei criando uma comunidade para isso. Porque eu pensando bem, para eu estar, por exemplo, ajudando as pessoas, né, individualmente, aí o cara tem que ir lá, 2, 3 mil reais a hora, que é o meu atendimento pessoal. Sim. Se eu vou numa empresa, 3, 4 mil reais a hora. Não é toda empresa e não é todo profissional que vai investir isso para ter um profissional dentro da empresa ajudando ele a descobrir o que está acontecendo, a desbloquear, conseguir prosperar e tudo mais. Então eu criei uma comunidade, que chama Comunidade dos Incomuns, que é um lugar exatamente para a pessoa passar por uma trilha de desbloqueio. E aí eu sacrifiquei alguns horários para poder ficar ao vivo com as pessoas também, dentro de um lugar fechado, dentro de um meeting, né, ali, onde a pessoa está ali, abre a câmera, fala, Sim. para poder trabalhar ali também um a um, ajudar. Um trabalho individual. Um trabalho individual dentro do coletivo, Tá. sabe? Para poder ajudar as pessoas a terem um acesso mais fácil, né? Assim, Sim. uma acessibilidade ali, um valor mais Um baixo, valor acessível. para participar de algo que não tem igual, porque lá dentro a gente trabalha com arquétipos, então eu mostro como é que funcionam os arquétipos. Tem uma trilha de mentalidade vencedora para a pessoa se dar conta de que ela é um vencedor. Tudo isso está acontecendo dentro de uma comunidade. E essa comunidade ela foi feita justamente para ajudar pessoas que queiram sair dessa situação em que não sabem como mais agir, não adianta buscar terapia, não adianta, eu sei disso. Eu não estou contra os terapeutas, porque muitos terapeutas fazem trabalhos maravilhosos aqui. Mas você tem que ter consciência primeiro para buscar a terapia. Depois que você tem a consciência, aí sim, aí você vai lá e diz, olha, é isso aqui que eu quero trabalhar. Perfeito. Todo terapeuta vai te ajudar. Por melhor que seja o terapeuta, ele não vai conseguir trabalhar com todas as pessoas. Exatamente, não tem como. Ela tem que se dar conta também do Tem que ela pessoas precisa. com que eu, como terapeuta, me conecto muito bem, um trabalho é rápido, tem um resultado muito eficiente, com outras pessoas não adianta. Não tem a conexão. Porque Aí vai do profissionalismo do terapeuta falar, olha, não dá, e da pessoa, olha, eu não estou tendo resultado. Porque muitas pessoas insistem, até mentem para o terapeuta, Sim, falando, estou acontece progredindo, muito. está melhorando, estou tendo resultado. Perfeito. E depois de alguns meses a pessoa cai em contradição. Peraí, mas lá atrás você disse isso aconteceu. Que não foi, não sei o que. Perfeito. E ela tem que ter o autoconhecimento primeiro. Sim. Então, ela vai lá, por exemplo, aí nesse local que a gente criou nessa comunidade, que é uma plataforma online, né? Uhum. Ela se inscreve ali, tem Aham. acesso a muita coisa. Então, ali a gente começa a abrir a mente e, a partir dali, então, ela pode procurar um terapeuta, porque, puxa, olha só, eu descobri que está acontecendo comigo isso aqui, esse código aqui está acontecendo comigo, isso aqui eu preciso resolver. E ela começa a ir se resolvendo e começa a ter um caminho mais sólido para poder resolver as coisas de verdade. E também a gente fala sobre autorresponsabilidade, sobre, por exemplo, adianta chegar no terapeuta e mentir? Não adianta. E tem muito. Quem vai mentir para o terapeuta não quer fazer terapia. Pronto. Então, a pessoa tem. Ela quer um reconhecimento da sociedade. Eu faço terapia. Mas ela não reconhece a si mesmo. Exatamente. Isso aí. É. Então, a gente criou essa comunidade por isso, que chama a Comunidade dos Incomuns. Aquele que quer sair do comum. O que é o comum? Condicionamento de massa. A sociedade, as grandes empresas condicionam as pessoas a pensar de um certo modo para que você continue sendo um consumidor daquilo que são informações que vêm daquela fonte
produtos que são desenvolvidos para pessoas se manter ocupada, enquanto você fica, né, sequestrado subjetivamente fora do seu plano de vida. Então, a gente criou essa comunidade para despertar as pessoas e tornar você uma pessoa incomum. E como as pessoas podem acessar essa comunidade? Muito bom. A gente pode deixar um link aqui embaixo. Por favor. Tá? Vamos deixar Pode um falar link que o aqui. pessoal vai colocar os caracteres na tela. Perfeito. A gente vai deixar aqui embaixo, então, o link www.escolaincomum.com.br/comunidade. Aí você vai ter acesso direto à nossa comunidade dos incomuns. E aí, obviamente, nós vamos fazer o seguinte, né? Para todo mundo que estiver assistindo aqui este programa, vindo do Marcão, né? A gente vai botar um cupom especial aqui também, que vai dar 10% de desconto para a pessoa na anuidade. Vocês não podem perder essa oportunidade. Perfeito. Eu não vou perder. Pronto, é nóis. Eu não Tamo vou junto. perder. Com certeza. Seja muito bem-vindo. O teu tá garantido já. Não, nos vemos na comunidade. Opa, isso aí. Muito Estarei bom. lá, com Bem legal. certeza. Muito bem. Fernando, o que mais que nós podemos entregar para o pessoal que está nos assistindo? Como que eles podem se autoajudar? Perfeito, perfeito. Mais estamos de tempo aí, Marcão. Nós temos ainda mais uns 10 minutos, 10 minutos, tá. tá? Porque depois nós temos uma chamada que você vai fazer no final. Perfeito. Então, para a gente programar só o tempo aqui, né? Sim, claro. Ótimo. Bom, como é que a pessoa pode se ajudar? Adorei a tua pergunta, tá? Porque, de alguma forma, nós estamos abrindo a possibilidade das pessoas que têm, primeiro, né, vontade. Então, para você se ajudar, primeiro passo, pode anotar embaixo aqui se você quiser, querer. O primeiro passo é querer, tá? Se você não tem essa consciência de que quer, nada vai acontecer. Primeiro ponto. Segundo, depois que você quer, você tem que começar a criar uma decisão, começar a desenvolver uma decisão. Decisão vem de escolher algo em troca de outros. Ou seja, eu abro mão de tudo aquilo que não é referente a isso e foco nisso aqui. Ou seja, eu quero mudar. Mudar o que especificamente? Eu quero mudar. Então, primeiro eu quero mudar. Mudar o quê? Você tem que decidir o que você quer mudar. Você quer mudar de vida? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer mudar de relacionamento? Quer constituir um relacionamento? Você quer mudar de casa? O que você quer especificamente? Então, primeiro, eu tenho que querer algo. Eu quero mudar, eu quero algo. Depois, eu tenho que decidir o que eu quero. Eu tenho que ter clareza do meu objetivo. Pode ir anotando aí isso aqui, muito importante. vale ouro. Ó. Quando eu tenho clareza do meu objetivo, eu tenho que entender se esse objetivo, tá, ele é mensurável. Eu consigo saber se esse objetivo vai acontecer de que forma. Eu consigo medir como que ele vai acontecer? Ele é um objetivo qual? É mudar de casa. Legal, muito bom. Quer comprar uma casa? Ok, que casa? Que casa você quer comprar? Quanto você vai investir nessa casa? Que casa, qual tamanho, em qual bairro? Perfeito. Tem que ter, Tem que ter clareza. tem que tá? ter clareza. Porque para a do pessoa objetivo. mudar, e assim, eu vou até um certo ponto para mostrar para você o que tem que fazer para conseguir. E depois, qual é o mecanismo para você acionar o querer. Porque sem o querer, nada vai acontecer. Então você vai lá, define, eu quero, tem uma decisão, aí você vai ter como mensurar, por exemplo, é uma casa de 200 metros quadrados, eu vou gastar ali 1 milhão, exemplo, tá? 1 milhão de reais. Beleza, então é 1 milhão de reais, ou 500 mil reais para determinadas pessoas, 300 mil, 200 mil, não importa, né? Um número. Que seja 50 mil, 50 30 mil. É. Todo mundo precisa fazer essa programação que vai Perfeito. facilitar muito. É isso aí, então bota aí o seu número. Tá, depois disso que eu vi que isso é mensurável, que isso eu consigo avaliar, eu tenho que fazer uma pergunta para mim. É relevante? O quanto é relevante para mim, né, eu ter essa casa, este carro, isto que eu quero? Que eu já sei que é mensurável, que eu consigo ver ali, né, o valor, e depois eu consigo mensurar isso em tempo, que eu vou chegar lá. Isso é relevante para mim porque por que eu quero isso? Qual o meu motivo maior por trás? Porque se não é relevante, não tem energia. Se for para tirar fotografia para pôr no Instagram e mostrar para os outros, Não vai conseguir. não vai rolar. Não vai rolar. Só se a pessoa tiver muito dinheiro. E aí Sim. nem vai ter... Aí não precisa. Não vai estar fazendo isso aí. Então, vamos lá. Eu quero ter clareza do que eu quero. Eu tenho que ver se isso é relevante, o quanto isso vai ajudar a mim e as pessoas que estão fazendo parte da minha vida. Quando eu tenho clareza sobre tudo isso, eu tenho que definir um tempo, então. Então, eu sei que é relevante, ainda tem mais um ponto. Eu tenho que saber se isso é atingível. Esse ponto eu tinha esquecido, que é assim. Ó. Sim. Cara, isso é muito relevante para mim, mas é atingível? Eu quero muito, quero mudar de casa, mas eu consigo? Com o que eu ganho hoje? Eu consigo? Com o que eu penso que vou ganhar, eu consigo? O quanto isso é possível para mim em um determinado período?
Tem que ser viável. Tem que ser viável. Só que também você não precisa simplesmente contar, e aí vem um ponto importantíssimo, tu não precisa contar 100% apenas com o que você vê no seu contexto. Você tem que deixar uma linha em branco para Deus, quando você faz a pergunta se é atingível. Porque se você olhar só para o quanto você ganha, só para o quanto você pensa que pode ganhar, e se você não colocar uma linha para o milagre de Deus, para aquilo que Deus vai fazer para poder te ajudar a conseguir fazer isso, você simplesmente vai estar, né, tirando o principal elemento que pode fazer isso acontecer, que é Deus. Porque Deus, quando tu tens um objetivo que é relevante e aquilo é real e está dentro do teu projeto, isso vai acontecer. Aí você tem que ver, isso é atingível? Para mim, talvez com os meus braços, com as minhas pernas, não. Mas eu vou deixar uma linha em branco ali para Deus. O universo conspira a favor. O universo conspira a favor, porque a tua decisão, quando ela é relevante, ela está no teu projeto, tudo se torna, né, parte desse projeto. Então, essa casa, esse carro, esse lugar, ele também vai acontecer para quê? Para que você tenha mais energia, mais força para cumprir o seu projeto. E por fim veio o tempo. Aí sim, em quanto tempo eu vou realizar isso aqui? Eu quero realizar isso aqui em um mês, em 2 meses, em 1 ano? Em quanto tempo? Né? Não coloque muito tempo. Tá? Se você colocar no atingível a linha de Deus, coloque um período que você gostaria que isso acontecesse. De verdade. E aí coloca a fé para te ajudar. E que seja viável. Que seja viável, que seja possível, porque você tem que ter um pouco de realidade ali. Sim, você vai precisar investir. É. Investir tempo, É. investir dinheiro, investir em abrir mão de outras coisas. Isso. Às vezes de uma viagem, de um passeio. Você precisa se programar para investir para poder conquistar tudo aquilo que a gente quer. Perfeito. Isso é extremamente importante. Exatamente. E aí, se você tiver essa consciência toda, que nem o Marcão trouxe aqui agora, você tem que começar o primeiro passo, né? Que é querer. Você quer uma mudança na sua vida? Digita aqui embaixo, você que está assistindo aqui. Faça isso. Quando você faz isso, você declara não só aqui, escrito em um comentário, mas também declara para o universo. Você informa também as pessoas que estão aqui. Você se compromete de alguma forma a dar esse pequeno primeiro passo, que é querer. Então escreve, eu quero. Depois que você fizer isso, você tem que respirar profundamente e dizer para si mesmo, eu posso. Porque quando diz eu quero, gera-se uma expectativa, né, de uma vontade do arquétipo do inocente. Quando você diz eu posso, você está começando a abrir a parte da possibilidade, que é um portal da possibilidade. E depois você vai dizer para si, mas eu consigo isso. Então você vai trabalhar na sua capacidade. E por fim, o mais importante de todo, eu mereço isso. Então você vai dizer, eu quero, eu posso, eu consigo e eu mereço. E aí, olha que interessante isso aqui. Agora vem um ponto assim, para fechar, para ir encerrando aqui já, que é o seguinte. Quem você é, começa agora. Digita aqui embaixo. Quem você é, começa agora. Quem você foi, começa agora. Sabe por quê? Porque as histórias que você conta sobre o seu passado determinam o seu futuro. Quem vive de passado tem um grande passado pela frente. Então, se você parar agora para dizer, a partir de hoje começa uma nova história para mim. Se você disser assim, quem eu sou começa agora. Quem eu fui também começa agora, porque eu vou contar as histórias do meu passado com vieses positivos. Se você contar a mesma história, que é uma história triste, já numa postura, né, diferente, você vai ver que essa história não tem tantos laços emocionais. Agora, se você contar essa história com aquela sensação de perda, de fraqueza do corpo, aquela história lá vai te tocar emocionalmente e vai fazer você enfraquecer, baixar sua frequência, e aí você não vai conseguir, talvez, voltar tão fácil, né, para aquela frequência que você precisa para poder realizar os seus objetivos. Então, quem você foi começa agora. E agora vem a última. Quem você será? Quem você vai se tornar? Começa agora. Porque só existe esse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Não existe o ontem nem o amanhã. Tudo acontece nesse exato instante. É o único momento que a gente tem. Você nem sabe o que vai acontecer no próximo segundo. A única coisa que você tem certeza é que você está assistindo agora esse vídeo. Não tem outra forma de você estar fazendo isso. Você só pode viver no agora. Então, se a gente viveu agora como se ele fosse o agora de verdade, que ele é, sim, a nossa vida vai ser mais leve. Porque você não vai levar rancor. Porque aí você conta uma história que alguém te magoou, rindo.
aquilo lá não tem mais impacto emocional. Supera e segue a vida. Você fala no futuro conforme você está plantando agora. Então, tudo que aconteceu até então foi apenas um aprendizado. E foi para você chegar até esse ponto da sua vida, que é o ponto que você vai fazer a decisão que vai mudar todo o resto da sua vida. É um papo motivacional, mas ao mesmo tempo ele é ativacional, porque ele está ativando em você agora a consciência de que quem você é começa agora. E se você deixar para amanhã fazer alguma mudança ou tomar alguma decisão, o amanhã nunca chega. O amanhã é sempre amanhã. O que você quer ser, amanhã você precisa começar hoje ou nunca será. Exatamente. Fernando, foi um prazer Poxa, que tê-lo legal. aqui. Muito obrigado. Gratidão por tudo isso que você nos ensinou, tudo isso que você compartilhou conosco. Obrigado. E, com certeza, vamos ter mais oportunidades. Tamo junto. E bora para a comunidade. Com certeza. Para você que está aí, eu só vou deixar uma dica. Acessa esse número de telefone que está aqui embaixo para entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta. Ali você vai ter informações exclusivas, você vai ter acesso a mim, ao Fernando, a outros convidados e muita coisa que só ali você encontra. Gratidão e até o próximo Papo de Terapeuta. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que funciona a jornada dos arquétipos dentro da nossa mente. Tudo começa com o inocente. Quando você quer algo, você decide qualquer coisa que você queira. Depois disso, você naturalmente vai passar pelo órfão, que ele não quer que o nosso inocente seja ferido, que o nosso inocente se decepcione, se frustre. Então ele vai dizer algumas coisas para você, ou vai dificultar de alguma forma conseguir aquilo que você acabou de decidir. Ele vai, de alguma maneira, sabotar o teu processo. E isso é natural. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que você pode esperar alguma dificuldade quando você tomar uma decisão que pode vir a ser muito boa e para mudar a sua vida. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, você já pode esperar isso. E dá uma tranquilidade saber disso. Porque quando você sabe que vai acontecer alguma coisa, é porque você já sabe também que depois disso as coisas vão melhorar. Então, o segundo arquétipo é o arquétipo do órfão. Já o terceiro arquétipo é o terceiro arquétipo é o arquétipo do guerreiro. Ele vem para fazer o plano de como que você vai conseguir fazer aquilo que o inocente pensou e decidiu fazer. Depois dele, vem o caridoso, que é aquele arquétipo do porquê você faz o que você faz. Não pode ser só para ganhar dinheiro, não pode ser só para você ter uma vida melhor. Quem mais vai ser beneficiado por isso? Quem você vai carregar com você? Quem você vai beneficiar quando você alcançar esse objetivo? E logo na sequência, vai vir um explorador. Aquele que vai buscar os meios de conseguir fazer isso acontecer. Ele vai em busca da solução. Então, você vai ativar o destruidor, que vai deixar para trás tudo aquilo que você realmente não precisa carregar mais nessa jornada. Tudo aquilo que não faz mais sentido para a sua vida agora. Aqueles pensamentos, aquelas crenças. E a partir daí, você vai para o amante, que é onde você se compromete a ir até o final daquilo que você decidiu lá atrás no inocente. E quando você decidiu que vai até o final, você pode fechar os seus olhos e visualizar isso acontecendo, porque você ativa o arquétipo do criador. Então você visualiza a vida dos seus sonhos, aquilo que você quer realizar. E depois entrega tudo isso nas mãos do governante, que vai assumir a responsabilidade, que vai fazer acontecer. Logo na sequência, vem o seu conselheiro sábio. E o conselheiro sábio vai dizer o seguinte: você precisa de um mago, você precisa de alguém para fazer isso acontecer. E aí ativa o arquétipo do mago, que é o realizador. Aí você volta a estar na frente das realizações, porque as coisas aconteceram. E no fim, vai vir o bobo da corte, o alegre, aquele que faz a felicidade e a alegria acontecer. E essa é a jornada completa dos 12 arquétipos. E para quem fica até o final, sempre tem algo especial. O que nós preparamos aqui para você? Algo que você não pode perder e não pode ficar de fora, que é a comunidade dos incomuns. Um lugar criado, pensado e feito exatamente para pessoas que querem o próximo nível das suas vidas, mas muitas vezes não sabem como. Para isso, nós facilitamos ao máximo a entrega do conhecimento. Criamos trilhas exatas para o seu estado atual. E não importa hoje se você está num estado que você gostaria de estar ou está querendo aquele lugar, você vai ter uma trilha especialmente feita para você, com programação neurolinguística. Você vai conhecer os arquétipos profundamente e vai conseguir ativar os códigos neurais exatos para você prosperar e encontrar realmente o seu caminho para realizar a vida que você merece. Mas mais do que isso,
Nós também temos dentro da comunidade, para aqueles que querem, uma trilha para você melhorar o marketing do seu negócio, para você conseguir vender mais também, com base científica do neuromarketing e neurovendas. Ou seja, tudo que você vai encontrar aqui na nossa comunidade é validado na prática, na realidade e na ciência. Ou seja, se você aplicar, o resultado é garantido. Mas você tem que fazer a sua parte. E a primeira parte que você tem que fazer é clicar aqui. Você vai ver aqui na tela, né, o endereço que você vai acessar e aí você vai conhecer a nossa comunidade e fazer parte dos Incomuns, que é o seu lugar. Porque se você ficou aqui até o final, é porque você realmente é uma pessoa incomum. Te vejo na comunidade.